tem uma frase que eu gosto muito, né? Que era que ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Então, eu acho que isso é legal. Então, nunca desista. Sempre vá atrás, aprenda, tente entender o que está acontecendo. Eu acho isso muito interessante. Um dos grandes brilhos e satisfações que eu tenho de estar liderando o programa Entrevista 50 CIOs é estar rodeado de grandes amigos. Amigos de carreira, amigos de jornada e principalmente amigos que trazem histórias de vida que podem estar aqui impactando a vida das pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. E o meu convidado de hoje, aqui da Entrevista 50 CIOs, é Ricardo Teixeira. Ricardo, prazer poder te receber aqui na nossa casa. Meu muito obrigado. Fica aqui a minha admiração pela sua trajetória profissional. Parabéns. Renato, eu que agradeço o convite. Eu sigo, né, esse trabalho que você está fazendo 50 CEOs, bela iniciativa. Desde a época da pandemia, começou com aquelas lives que eu participei de algumas, de uma como convidado e outras como assistindo, e foi muito legal a sua iniciativa. Naquela época a gente estava tudo em casa, trancado, e foi muito legal aquilo para interagir com as pessoas. E essa parte da entrevista, tenho assistido os vídeos que você postou aí, dessa turma, muitos amigos lá. E legal, agradeço mais uma vez pelo convite. Ricardo, você sabe que esse é um dos pontos muito legais aqui quando eu estou entrevistando outros convidados, que eles dizem, poxa, eu conheço aquela pessoa, mas não sabia daquela particularidade, né, da infância, um detalhe da onde morou, um contexto de família. E queria começar esse bate-papo com você falando um pouquinho de infância, lá de Taubaté, de uma família que prima tanto pela educação como a sua. Quais lembranças vêm na mente agora, Ricardo? É legal, a infância em Taubaté muito boa, bastante divertida, com brincadeiras. Eu morei com meus avós e tinha a presença dos primos lá, né, no dia a dia, muitas brincadeiras. Aprendíamos muito juntos. Eu tenho um primo muito inteligente que sempre desenvolvia as coisas, trabalhava com ferramentas, eu ajudava ele, fazíamos gaiola para passarinhos. Que legal. Brincávamos de bicicleta, pipas e tudo mais. E foi uma infância muito rica, muito aprendizado, e pena que, né, a gente só dá valor depois que passa, né? Mas é muito legal, foi muito boa. Uma coisa que eu, lendo, né, um pouco da sua história, essa proximidade da família, né? Quando falamos aqui de avós, eu vi que os seus olhos brilharam, assim, porque deve vir uma história muito bonita, né, Ricardo? E aquela riqueza da gente lembrar dos avós com aquele amor, com aquele carinho, né? Eu vejo que você está se emocionando com isso, porque é olhar para trás e ter muita gratidão, né? É a nossa base da família, né, Ricardo? Então, Renato, eu fico muito feliz de falar deles, porque eles foram muito importantes na minha vida, né? Trouxeram valores importantes, né? Comecei a trabalhar não, né? Mas ajudar, né? Eles tinham uma charutaria lá em Taubaté, que na época que todo mundo fumava, então eu ajudava no troco lá, com 7, 8 anos de idade, foi muito interessante isso, né? E também meu pai também tinha um armazém, teve um armazém lá, ajudei ele também nessa época, um pouco mais velho depois, mas também ajudei. Então, essa experiência de tratar com pessoas e tudo mais foi muito legal, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre gostei de aprender. Acho que isso também ajudou em TI, né? Porque a curiosidade ajuda no TI. Ricardo, você começou no colégio técnico, né? Com eletrônica. Na época não tinha a TI de hoje, né? Cursos tão específicos, né? E a eletrônica era um caminho meio que natural para nos levar para os tempos de hoje, né? Como que foi essa época de colégio, essas decisões, né, esses primeiros conselhos que foi delineando a sua carreira? Foi muito legal. Eu sempre gostei dessa parte eletrônica. Tinha aqueles cursos de Instituto Universal Brasileiro, aquelas que tinha lá, né? Fiz alguns pelo correio naquela época e decidi fazer o colégio de eletrônica, foi muito interessante. E no final do colégio apareceu alguém fazendo uma demonstração sobre o TK-85, aquele teclado de borracha e tudo mais. É que despertou uma curiosidade legal. Eu falei, e tinha muito a ver com a eletrônica. E naquele momento eu falei, eu acho que o caminho é esse, TI. Daí, depois disso, decidi fazer a faculdade de processamento de dados naquela época, né?
E foi muito interessante. Ali acho que foi o ponto decisivo de pensar, não, eu queria ser um engenheiro elétrico, um engenheiro eletrônico, mas não, agora eu vou para a TI. Aí foi a mudança importante. Ricardo, você teve a grande chance de experimentar, né, a TI em seus vários formatos, né? Hoje você está num cargo de liderança, né, cuidando de negócios, cuidando de pessoas. Eu acompanho a sua trajetória já há alguns belos anos, né? Mas o início, né, da tecnologia nos fazia a gente começar em áreas mais técnicas, né? Ser especialista, né? E você pegou uma fase que era o início dos RPs, né? O início da construção de uma cultura inicial da TI nas organizações, né? Você tem lembranças do início de carreiras, as Sim. primeiras funções, as primeiras atividades? Traz um pouquinho para nós. É muito legal, né? TI sempre é aprendizado, né? As grandes corporações tinham mainframes e tudo mais, mas a parte de informatização de pequenas e médias empresas era quase zero, né? E o governo também, como hoje que o governo está muito mais informatizado, naquela época não tinha nada. Então, no começo de carreira, depois do meu estágio, eu fui trabalhar numa soft house, uma pessoa que eu considero um dos meus mentores de carreira. Felizmente ele não está mais aqui conosco, mas ele era um cara muito visionário e a gente junto fez uma parceria muito boa. A gente começou a informatizar lugares que não tinham nada de informatização e que traziam um benefício grande para aquele negócio. Por exemplo, delegacias de trânsito, porque na época não tinha o Detran informatizado como tinha hoje. Tudo uma máquina de escrever os documentos lá e tudo mais. A gente informatizou as delegacias de trânsito e gerava aqueles documentos verdes dos carros, de licenciamento. É muito bom. Uma coisa simples, que parece que agora é simples, mas naquela época foi um grande avanço para as delegacias de trânsito. Era muito ágil para eles, né, fazer isso e para a gente também. E depois cartório de imóveis, a gente informatizou alguns cartórios de imóveis também, que era muito pouco informatizado naquela época. Hoje já estão bem avançados. A gente começou com isso também. Então, aprendi muito com isso, andei muito pela Dutra, no Vale do Paraíba, com o meu carrinho velho lá, e foi muito legal, foi um período muito legal. É gostoso lembrar dessa época, né, de trabalho duro, porque isso dignifica muito, né, o momento que a gente está vivendo e, de uma certa forma, a gente tem vivência para poder servir de referência para outras pessoas também. Ricardo, então, olhando isso, eu imagino que isso tenha sido anos 80, final dos anos 80. Anos 90. Né? Anos 90, e anos 90 teve um boom muito grande do RP. Né? E eu sei que você se especializou muito, você tem uma experiência muito grande, né, de como preparar os negócios para poder ser beneficiados, né, com essa grande onda dos RPs, que hoje já está mais do que consolidado. É né? verdade. Como que foi isso? Nos anos 90, o início de criação de processos, como que foi? É interessante, né, que TI a gente se mete em todas as áreas, né? É interessante que a gente aprende muito e tudo mais. Então, acho que foi bem legal conversar com os usuários, mostrar o benefício que tem, né, conversar com o negócio, dizer, né, que a gente está lá pelo negócio, não por TI, e mostrar o benefício que tem a gente informatizar com RP, que tem os processos mais padronizados, processos mais testados e tudo mais. Isso foi bem legal. O ser humano em si gosta de ficar na zona de conforto, então aquela mudança de como ele trabalha e tudo mais, às vezes é um pouco impactante, mas convencimento, negociação, mostrando e depois implantado, confirmando que aquilo realmente é bom, eu acho que isso chega até a ser gratificante para a gente, que seja um prêmio de todo o esforço que você fez antes. Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. A unidade NetGlobe Workplace Collab contempla soluções para tornar o escritório mais prático e colaborativo. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? Ricardo, você sabe que quando eu olho e admiro a sua trajetória profissional, você deixou muito boas marcas, né, nas empresas que você passou, principalmente na indústria, né? Ou seja, você tem uma carreira muito consolidada na indústria e você relata, né, numa parte da sua história, uma das coisas marcantes foi poder participar da construção de uma fábrica, né?
e resgatando aquela primeira conversa nossa, né, de infância ainda, parece que quase que é sonho de criança. Imagina assim, poxa, participar da construção de uma fábrica. Não importa do que, de vidro, de pneu, do que seja, né? É muito legal. É muito legal. E aí, já como um profissional de TI, ajudando a informatizar, automatizar, conta um pouco dessa experiência de participar de um grande projeto de construção de uma fábrica. Legal. Na primeira que eu participei, né, foi início dos anos 90, por aí. Foi muito legal porque a gente não se dava conta do tamanho que era aquilo, né? Então, se envolver lá nas reuniões do projeto e ver o impacto que aquilo causaria. Foram 3 fábricas que eu me envolvi, né, mais profundamente. A última foi na Argentina, agora no ano passado, né? 2 anos, em 2021, 2022, que foi bem legal. Partida lá, fiquei praticamente morando uma época lá, um bom tempo lá, indo e voltando, na época de pandemia, põe máscara, tira máscara, toma vacina, tira vacina. Imagina viajar para a Argentina todos os meses e o negócio da pandemia foi bem legal, mas tenso. Mas voltando, a experiência de criar uma fábrica desde o zero é como você, né, como você falou, um brinquedo. Você construir os bloquinhos lá, coloridos e tudo mais, você vê aquele negócio, né, ter resultado e funcionar. Foi muito legal, é muito gratificante. Eu acho TI é legal isso, né? Os projetos que você entrega, você vê o resultado depois. Não é o resultado diretamente para o TI, mas para o negócio, você fala, puxa, que legal, está funcionando, está dando bom resultado. É bem gratificante. Quando eu te pergunto de grandes aprendizados, né, na carreira, você comenta de olhar a TI muito conectada ao negócio. Aquela TI para as pessoas e a TI muito, assim, aquele velho jargão que a gente usa, né? TI por TI está valendo muito pouco, Exato. mas a TI impactando o negócio tem uma coisa exponencial, né? Sim. Quais são esses aprendizados, assim, Ricardo? O que para você foi fundamental para você dizer, olha, eu adoro a TI, adoro criar coisas, mas se eu não conectar isso com o negócio, tem pouco valor, né? Qual foi esse momento que deu um estralo para você importante? Eu acho que foi quando a gente viu a primeira fábrica rodando e viu o benefício que traz isso, toda a integração e tudo mais, né? Isso lá no início da minha carreira, né? Isso foi bem legal. E vendo como, hoje ainda mais, né? Mas no início, como o TI mudava, transformava o negócio. Eles falam transformação né, digital e tudo mais, ok. Transformação digital não acaba, né? Transformou digital a minha empresa, acabou. Não, transformação digital é uma jornada, não? Você sempre está transformando a sua empresa digitalmente, né? Então isso não para. E isso que é gratificante, você vê que sempre TI tem onde melhorar. E eu trabalhei, né? Nunca trabalhei em empresas de TI, que o negócio era TI. Sempre trabalhei em empresas, indústria, como você falou, que faziam outras coisas. TI ali é uma ferramenta para a empresa ter melhor resultado, para entregar melhor. Então, esse era o objetivo. Que legal, bacana, uma trajetória. E imagina a satisfação que é aplicar TI para construir um negócio relevante e que vai ajudar as pessoas, né? Seja com produtos, seja com melhorias, né, da sua qualidade de vida. Sem dúvida. É realmente uma questão de propósito. Gratificante. Muito gratificante. Ricardo, você tem uma jornada longa, né, na TI, a gente ficaria aqui talvez buscando vários insights, né? E uma coisa que eu queria trazer é para a gente relembrar um pouco dos grandes marcos da TI, né? Nós pegamos muitas ondas da TI, né? Mas houve uma delas que te impactou muito, que te desafiou, que foi aquela coisa que abriu a mente, opa, esse negócio aqui vai muito mais longe do que eu imaginava. Qual dessas ondas para você foi marcante? A principal, a internet, quando a internet popularizou, né? Eu comecei, né, no final dos anos 80, início dos anos 90, e depois a internet se popularizou, né, e tudo mais. E a gente viu que a internet integrou as pessoas, né, fez as pessoas nem falando de negócio, né, falando de pessoas, só de famílias se aproximando, né, apesar das distâncias físicas serem grandes, mas a internet conseguiu por e-mail, por
chat, por ICQ, que é que seja, na época que tinha. E depois que foi a transformação enorme para o negócio, que as empresas mudaram a maneira de fazer negócio com a internet, né? Tinha toda a parte de informatização, claro, dos mainframes e tudo mais, mas a internet, né, fez a consolidação da comunicação, foi primordial. Acho que foi a grande virada foi a internet. E eu vivenciei um pouco desse momento, né, Ricardo? Lembrando que ali no início da internet culminou também com a privatização das telecomunicações. É verdade. Era muito difícil nós termos acesso a telefone. Não sei se na sua casa, mas na minha casa não tinha cadeado, porque minha mãe não precisava colocar cadeado. Mas dizia assim, na minha tinha, minha mãe colocava. Não é para você usar. Não usa o telefone sem me avisar, porque era caríssimo, né? A gente usava naquele no negocinho, você não sabia fazer aquilo lá. Em cima. Você tirava o gancho do botãozinho, você conseguia discar. Né? Mesmo com o cadeado eu usava. Eu não deixo minha mãe ouvir isso. Essa manha eu não peguei, né? E a internet, né, Ricardo, nessa época, você falou muito bem dos chats, né, do ICQ, e entre outros, que a forma mais popular nessa época era voz, que era muito cara, o celular não tinha, ou estava começando o início do celular, e o chat foi uma forma de começar. Nossa, o chat é de graça. Exato. O chat dá pra gente mandar um texto. Era o momento dos bips também, né? A gente tinha lá os pagers, né? Os pagers e tal. Acho que você lembrou você lembrou muito bem da época da internet, mas no mundo ainda dos chats. Isso conectava as pessoas, né? As famílias, conectava. né? E a gente usava a internet que depois das 10 da noite, que era mais barato. Era mais barato, pagava um pulso ali e de madrugada usando a internet. Era bem legal, época boa. E você vê, né, aquela história fatídica do Bill Gates, que nem ele acreditava no sucesso da internet, e a gente aqui no Brasil foi impactado, né, de uma forma ainda mais lenta. E você trouxe aqui, Ricardo, uma coisa legal, que foi os tempos das lives 50 CIOs, né? Que todo mundo estava nas suas casas e nós tínhamos um pouco daquele sentimento, será que a internet vai aguentar? Todo mundo em casa, será que não vai colapsar? Né? E a gente nós passamos centenas, né, de lives, de momentos ali, todo mundo das suas casas, fazendo streaming de vídeo, assistindo as coisas. Treinamento. Né? Eu fiz de tudo nessa época. Até quebrei meu pé, né? Na época em casa, preso e com o pé engessado, que eu quebrei meu pé. Eu lembro disso. Inclusive, depois nos revemos em evento e você estava com o pé ainda, né, se recuperando. Exatamente. Tudo durante a pandemia. A pandemia aconteceu tudo. Foi muito interessante. Mas é uma época ruim, né? Muita gente, né, se foi, mas o lado bom é que integrou bastante a família. A gente ficou, minha família, né, eu, minha esposa e minhas filhas em casa, né, não podia ir na escola, trabalhar, nada. Então foi uma época, apesar de tudo, acabou que a gente ficou mais junto nesse período, né? Porque antes era escola, trabalho, a gente só se reunia à noite. A gente ficava o tempo todo junto, foi legal, apesar de tudo, foi legal. Ricardo, veio na minha cabeça agora, tá fora da pauta aqui, queria falar sobre um assunto importante, que é o etarismo. Sim. Né? Você tem 35 anos de experiência na área de tecnologia, né? Ou seja, gravamos hoje aqui com o Marcos, né? Peloja com 40 anos de TI. Grande né? experiência. E assim, era inimaginável há pouco tempo atrás, né, a gente entender que nós estamos extremamente em forma, né, para estar liderando a TI nos tempos de hoje com tantos desafios, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como que você tem se mantido sempre up to date, né, sempre jovem no que tange, né, a ideias, a possibilidades de ajudar os negócios. Eu acho que é um tema importante para a gente trazer aqui na nossa discussão. Eu acho que é legal, comentei no início, a curiosidade, né, assim, de sempre estar querendo conhecer tecnologias, conhecer novos assuntos e estar sempre ligado. Eu acho que na área de TI você tem que estar sempre ligado, né? Tem aquele lifelong learning, né, que você tem que ver aprender o que for possível, ver o que é possível, tentar entender se... Não, no nosso caso, né, no meu caso principalmente, eu não consigo me aprofundar em um assunto muito técnico, mas eu preciso ter um conhecimento, pelo menos, né,
inicial do que está rolando para eu poder discutir com as equipes e entender e trazer tecnologia e trazer o benefício da tecnologia para onde eu estou trabalhando, para servir a empresa. Então, eu acho que essa curiosidade nossa nos deixa atualizados, porque a gente sempre está buscando, sempre tentando entender, participando de eventos, participando de treinamentos, quando é possível, procurando na internet. E eu acho que esse lifelong learning, né, é muito interessante. Legal. Ou seja, isso já resume muito uma mensagem, né, para os jovens que estão começando agora, é seguir o ensinamento de quem já está a longa data e está se rejuvenescendo, né, com as ideias, com o aprendizado e nunca parar, né, Ricardo? Eu acho que esse é o modelo que torna a longevidade algo positivo. Né? Nunca pare, nunca desista. Se você, né, tem uma ideia, tem uma vontade, vá atrás. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, né, aquela que ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Então, eu acho que isso é legal. Então, nunca desista. Sempre vá atrás, aprenda, tente entender o que está acontecendo. Eu acho isso interessante. Legal. Ricardo, bate-papo super bacana, falando de vida, falando um pouquinho de carreira, insights, né, para quem se interessa pelo mundo de tecnologia. Mas tem um momento também que nós precisamos descansar, precisamos fazer coisas que nos dão prazer. Nas horas vagas, o que você gosta de fazer? Além da minha família, né, que sou muito ficar com a minha esposa e minhas meninas, eu gosto de mountain bike. Gosto de pedalar? Gosto de pedalar, onde tem uns amigos que a gente faz aí os pedais aí à noite, mais no final de semana, à noite eu não tenho feito mais. Né? Eu gosto de cinema, né? E muito interessante, né? Isso. Mas é isso, família e a mountain bike. Legal. Nós somos de uma fase que gosta também, né, de uma boa música. Você relembra aqui, né, o rock dos anos 80. Só música boa. A nossa geração, né, curtiu muito. A gente é saudosista nisso, sem dúvida. É isso? Música, então, anos 80. Anos 80. Rock brasileiro, Titãs, Rita Lee, né, Capital até hoje, mas tem tantos. Legião. Tantos bons aí que, né, o que toca no meu playlist é só música rock nacional, anos 80. Que bacana. Gosto também de Supertramp, Dire Straits, esses que já pararam, né, mas ainda são músicas boas até hoje. Que bacana. Ricardo Teixeira, que bate-papo gostoso. Ficaríamos aqui mais 1 hora contando a história, mas a história na íntegra do Ricardo Teixeira, sabendo de todas as fases de carreira, de evoluções, de decisões, né? Vai estar presente no capítulo do livro Por Trás da TI. Legal. Vai ser lançado em 2024, né? E nós vamos conhecer ainda mais a história desse grande profissional e dessa pessoa maravilhosa que é o Ricardo Teixeira. Fica aqui meu muito obrigado e a generosa contribuição sua ao nosso projeto, Ricardo. Eu agradeço, Renato. Fico muito honrado em participar e ser convidado por isso, pela sua excelente iniciativa. Eu acho que isso é bem legal de trazer aí o nosso pessoal de TI que a gente tem, né? A gente acaba se conhecendo, não é um círculo muito grande, né? A gente conhece praticamente, né? A maioria deles a gente conhece. E eu assisti, né, as entrevistas dos outros amigos, vi histórias muito legais que eu não sabia, que você falou nisso, que eu não sabia que as pessoas... eu sou faixa preta em judô, eu trabalhei não sei aonde. Muito interessante. Então foi muito legal, agradeço de poder compartilhar também um pouco da minha história e parabéns pela iniciativa. Obrigado. Eu que te agradeço pelo apoio, né, de nos ajudar a seguir essa jornada aqui das entrevistas com a sua história, né, inspirando pessoas. Muito obrigado, Ricardo. Valeu. Obrigado.